Que Jesus nos abençoe durante o meditar da sua palavra. Amém. Quem já assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado? Uma, duas, algumas pessoas, né? Para quem não gosta de spoiler, feche os ouvidos porque eu vou contar o que acontece no filme, tá? O filme ele fala da história de um professor universitário que adota um cachorro perdido em uma estação de trem, e esse cachorro ele é apelidado de Hashi, certo? Como? Hashiko, né? O nome original dele em japonês. Eles criam laços tão fortes que o cachorro acompanha todo dia o professor até a estação de trem, quando ele vai para a faculdade. E depois vai buscá-lo na hora do seu retorno. Até que um dia, durante a aula, aquele professor acaba morrendo. Hashi, então, nunca mais veria o seu dono. Porém, o cachorro não desiste de esperá-lo em frente à estação, porque ele tem esperança de rever o seu dono. Passam-se anos e anos, até que o cachorro também morre esperando o seu dono. Com isso eu fiz uma rápida pesquisa na internet, né, e vi que o filme ele foi baseado numa história real de um cachorro japonês da raça Akita, chamado Hashiko, que nasceu no Japão em 1923. E mesmo após a morte do seu dono em 1925, Hashiko retornou à estação de trem de Shibuya, em Tóquio, durante todos os dias restantes de sua vida, pelos próximos 9 anos e 9 meses, até a sua morte em março de 1935. Tanto que fizeram uma estátua de bronze, né, do Hashiko, e ela está lá em frente à estação de Shibuya, em sua homenagem. Hashiko é conhecido em japonês como Shuken Hashiko, que significa Hashiko, o cão fiel. A história de Hashiko ela já havia sido retratada anteriormente no filme japonês de 1987. E vamos ver se eu acerto a pronúncia? Hashiko Monogatari. Filme japonês, né? Depois usado como inspiração para Sempre ao Seu Lado. Mas por que eu estou falando desse filme? Bem, a vida cristã, de certa forma, ela se assemelha à espera do cachorro no filme. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por uma espera. A vinda do Senhor no último dia. Porém, diferente da espera do cachorro, que nunca iria se concretizar, né, porque o seu dono havia falecido, a nossa espera um dia vai se concretizar. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que iria voltar. Além disso, o filme retrata a fidelidade do cão ao aguardar o seu dono retornar. Algo que também precisa acontecer na nossa vida, acontecer conosco. Nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor, a vinda do dia de Deus, com fidelidade. E para isso acontecer, nós precisamos exercitar uma coisa. O quê? Paciência. E como é difícil esperar hoje em dia, não é? Mas acreditem, não é só hoje em dia que é difícil esperar. Já na época de Pedro, quando ele escreve a sua carta, havia gente que tinha deixado de esperar pela vinda de Jesus. Além disso,
já naquela época também tinham pessoas que zombavam dos cristãos. Cadê esse tal de Jesus que não vem? Onde está a promessa da sua vinda? As pessoas estão morrendo e tudo continua a ser como era na época dos nossos pais. Esse é um dos motivos que levou Pedro a escrever a sua segunda carta, incentivando os cristãos a continuarem tendo paciência, esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Para Deus não está demorando. Para nós, talvez. E para exemplificar isso, Pedro usa o exemplo do dilúvio. Por quanto tempo Noé pregou arrependimento enquanto construía a arca? A arca que o salvaria do dilúvio. Mas as pessoas da sua época não quiseram ouvir e zombavam dele. Até que veio o dilúvio e destruiu o mundo inteiro. Menos Noé, a sua família e os animais que estavam dentro da arca. Noé teve paciência. Teve paciência para construir uma arca durante anos e anos. E esperar até o dia do dilúvio. Neste tempo, ele viveu em santidade, buscando fazer a vontade de Deus. E depois que o dilúvio cessou e as águas abaixaram, ele e a sua família puderam viver num novo mundo, uma nova criação. É a partir disso que Pedro nos ensina como será o dia da vinda do Senhor. Virá como um ladrão, sem avisar. E os elementos se desfarão não mais pela água, mas pelo fogo. E derreterão pelo calor. Mas nós, segundo a promessa, esperamos pelo quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, vai ser um mundo renovado, um mundo perfeito, onde não vai mais ser preciso esperar por outra coisa melhor. É a promessa definitiva de Deus, o marco final da história como nós a conhecemos. Nós temos paciência para esperar por essa promessa? Com certeza, né? Ela acontecerá no tempo de Deus. Mas ai daquele que zomba da vinda do Senhor e não se arrepende. Este perecerá à semelhança dos que pereceram no dilúvio. A pergunta que eu faço é a seguinte: enquanto esperamos a vinda do Senhor, nós ficaremos igual a Hachiko, parado na estação? De forma alguma, né? Pedro nos convida para vivermos de maneira santa e piedosa, esforçando-nos para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É um chamado à santidade, para nós vivermos buscando fazer a vontade de Deus para nossas vidas, sabendo que Jesus já fez de tudo para nos deixar sem manchas, nos tirar o peso da culpa e nos trazer a paz. E como é que nós podemos ser santos? Será que não podemos ser santos?
Não é isso que a Bíblia diz, né? Então nós vamos ser santos criando regras de como o cristão deve se vestir, o que ele deve comer, o que ele deve ouvir e assim por diante. É assim que funciona? Obviamente que não, né? Cada um é livre para agir conforme a sua consciência lhe permite e conforme a liberdade do outro. A partir do momento em que eu invado o limite do outro, eu já não estou agindo conforme a vontade de Deus. Mas o chamado à santidade é aquele anunciado por Isaías. Preparem o caminho do Senhor. Façam uma estrada reta para o nosso Deus. Endireitem os caminhos. O chamado à santidade é aquele que, a exemplo de João Batista, prega arrependimento, uma mudança de vida, cuja atitude é compatível com a confissão que se faz. E quando acontece o abandono do caminho falso, do caminho tortuoso, para se trilhar o caminho que é certo, o caminho da justiça. O chamado à santidade é aquele que começa pelo batismo e segue pelo caminho do arrependimento. A diferença é que agora nós não mais fazemos o batismo de João, mas fazemos o batismo de Jesus, que nos batiza com o Espírito Santo, para desde agora sermos perdoados dos nossos pecados, da nossa culpa. E para nós vivermos em santidade de vida, porque o Espírito Santo habita em nós para sermos santos, realizando boas obras, cumprindo o que Deus diz para nós. Consolem o meu povo. Por isso, o chamado à santidade não tem a ver apenas com o cuidado espiritual da minha vida, mas também com a vida do meu próximo. Para que, chegando o dia do Senhor, Ele não esteja entre os que não serão salvos. Amados, diferente da espera vazia daquele cachorro do filme, Isaías usa a imagem da ovelha. A ovelha com o seu pastor, para exemplificar a nossa espera e como nós devemos consolar o povo de Deus. Nós temos o consolo de que o nosso pastor, Jesus Cristo, nos apacentará, cuidará de nós. Ele recolherá entre os seus braços os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. E esses cordeirinhos, como diz Lutero, são todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus e o seguem. Portanto, sigamos a Jesus, aguardando a sua vinda com paciência, vivendo em santidade, imitando o nosso Deus que é santo e paciente, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como afirma o salmista, escutemos o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiamos em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. E o que mais o Senhor nos diz? Venho sem demora. Conserva o que tens
para que ninguém tome a tua coroa. Vem, Senhor Jesus. Amém.